Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Morro e você está no Provas de Engenharia. Sou analista de infraestrutura do DENIT, sou professor do Gran Cursos em Engenharia Civil e professor comentarista lá no Tec Concursos. Acompanhe comigo, nós vamos continuar nossa aula sobre hidrologia, falando sobre fluviometria. Antes disso, se quiser dar aquela força, me seguir no Instagram, eu faço postagens constantes acerca de engenharia civil para concursos. Além disso, se você tiver alguma dúvida relacionada ao concurso, a bancas, livro de referência, pode mandar um direct que eu tento te responder. Bom, como será a nossa aula de fluviometria? Teremos 14 questões resolvidas, pessoal. Vamos falar sobre aquisição de dados hidrológicos, apenas uma breve introdução, como fizemos com a pluviometria, quando estudamos pluviômetros e pluviógrafos. Temos, então, a fluviometria. Quais são os métodos de medição? Temos o método volumétrico, o método colorimétrico ou químico, com ou sem diluição de sal. São duas equações que precisamos memorizar. A FGV gosta de cobrar essas equações, a banca lá do UFPR também gosta de cobrar essa equação, tá bom? Nos concursos de hidrólogo. Temos o ADCP, o Acoustic Doppler Current Profiler, que é um tipo de equipamento utilizado em barcos, em voadeiras, para calcular a vazão, medir a vazão também de uma forma bem prática. Temos os métodos das estruturas hidráulicas, ou seja, calha-pacho, que vocês tanto conhecem como misturadores hidráulicos na parte de saneamento, como também na parte de hidráulica. E sabemos que a calha-pacho, ela tem uma geometria que faz com que a água sempre passe em regime crítico, ou seja, tem só apenas um tirante para uma vazão, tudo bem? Pois está na velocidade crítica, certo, pessoal? Sabemos ali que temos problema de tirante recíproco, né? Muitas vezes temos a mesma vazão para diferentes tirantes, ou seja, diferentes velocidades, né? No subcrítico, com um tirante alto e uma área grande, né? Uma área grande, uma velocidade baixa, ou seja, vai ter a mesma vazão que um tirante pequeno, né? Uma área pequena, só que uma velocidade rápida. A calha-pacho contorna esse problema. Temos então os vertedores triangulares, utilizados especialmente para baixa vazão, né? O vertedor triangular é posicionado dessa forma, então a água verte pela quina dele, vamos falar assim, e com isso a curva de vazão dele é mais sensível, então assim é o ideal para pequenas vazões, baixas vazões. E temos vertedores retangulares, que são os comuns, podem ser de soleira espessa, soleira delgada ou fina. Temos então, pessoal, o método velocimétrico, que é o que? Com flutuador ou com molinetes. Os molinetes vocês podem utilizar ainda o método da meia seção ou da seção média, dois métodos diferentes. E por fim, não menos importante, eu acho que na verdade é o mais importante da aula, é a curva-chave, né? Com as réguas limnimétricas ou com limnígrafos, tá, pessoal? Essa daí talvez seja a parte mais importante da aula, pois é de grande parte dessa parte da matéria de curva-chave que as questões saem, beleza? Então vamos começar aqui, ó. A aquisição de dados hidrológicos. A hidrologia é uma ciência que se baseia nas observações do passado com vista a estabelecer padrões de comportamento das variáveis hidrológicas. Os fenômenos hidrológicos são extremamente variáveis ao longo do tempo e espaço. Então temos ali destacado em verde, pessoal, medição de vazão, medidores de vazão, podem ser de diversas formas que eu apresentei aqui anteriormente no roteiro da aula, e temos ali medição de chuva, geralmente feitos com pluviômetros ou pluviógrafos, tá bom, pessoal? Então, olha só, hidrometria. Assim, os dados hidrológicos podem ser divididos em três categorias: parâmetros climáticos, precipitação, evaporação, evapotranspiração e variáveis meteorológicas de interesse, como radiação solar, temperatura e umidade do ar. Parâmetros de escoamento, descargas líquidas, vazões e sólidas, dados de qualidade da água do tipo de sólidos, além de variáveis fisiográficas e morfológicas, tais como nível d'água, velocidade de escoamento, rede de drenagem, área de bacia e etc. Parâmetros característicos da bacia, como geologia, topografia, tipos de solo, vegetação, ocupação do solo, etc. Devido à sua grande importância nos estudos hidrológicos, os principais dados obtidos no monitoramento hidrológico são a precipitação e a vazão, né, a descarga líquida. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Fluviometria é o conjunto de procedimentos para a determinação de vazões no rio. As medições podem ser métodos volumétricos, colorimétricos, estruturas hídricas, velocimétrico, né, com molinetes ou flutuadores, acústico e eletromagnético. A escolha do método depende de uma série de fatores, dentre os quais o mais importante é a largura da seção, tá bom, pessoal? Então, olha só, o principal objetivo das medições da vazão é a observação do fenômeno ao longo do tempo, uma série de vazões. As leituras podem ser realizadas
realizadas isoladamente, no caso que você queira um conhecimento menos aprofundado do rio. As medições envolvem a determinação de grandezas características de escoamento da seção. São geométricas, área, perímetro molhado, raio hidráulico, largura e profundidade, e escoamento, velocidade e vazão. Então, pessoal, vamos falar sobre agora a seção do rio, a seção que a gente tem que escolher para fazer as nossas medições de vazão, por qual método que for, né? Geralmente aí com uma régua linemétrica é o mais comum, né? Então, olha só, a seleção da melhor seção de medição depende de uma série de fatores, entre os quais os mais importantes são facilidade de acesso, estradas, trilhas bem definidas, margens não muito inclinadas, vigilância e apoio do observador, para estações fixas não telemétricas. A leitura de nível é feita diariamente por um morador da região que anota os dados e encaminha ao responsável. Características visuais da seção: profundidade, largura, velocidades medianas, seções regulares, sem grandes acidentes naturais. Estabilidade da seção: leito fixo ou com baixa mobilidade, para guardar por mais tempo possível a relação cota e descarga, né? Cota-vazão. Localizado em trecho retilíneo e aproximadamente uniforme do rio, trecho sem obstruções ou controles de jusante, como pontes, estreitamentos, alargamentos, lagos e oceanos. Tudo bem, pessoal? Então, observa ali, né? A primeira imagem, temos o quê? Temos uma calha muito espraiada, tá vendo? Muito espraiada. Não é uma calha ideal de rio, não é uma seção transversal ideal. Na segunda seção, temos uma seção estrangulada, é mais profunda, tá vendo? Então também não é ideal. A terceira imagem aqui que temos é o que? É uma seção mais, vamos dizer assim, mais regular, mais homogênea, que tem todas as características que deve ser escolhida. A outra seção aqui tem um leito irregular, também não pode, tá vendo? E aqui na penúltima seção temos o que? Temos uma ponte, ou obstrução, também não deve ser utilizado uma seção de vazão próximo a uma ponte, né? Tem uma diferença de vazão ali. E também aqui, ó, observe ali que tem deposição de sedimentos nessa seção, também não é interessante utilizar essa seção, né? Ou seja, uma seção mais uniforme possível, né? Esse uniforme aí, entre aspas, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui, ó, vamos fazer uma questão da UFRJ de 2003, da ANA de regulador. Na escolha da localização de um poço fluviométrico, os cuidados mais importantes são a local de facilidade de acesso, trecho retilíneo, trecho com velocidade não muito reduzida e afastado de singularidades hidráulicas. Opa, essa questão, letra A, já está muito boa, né? Ou seja, local de fácil acesso, trecho retilíneo, ok, trecho com velocidade não muito reduzida, perfeito, e afastado de singularidades hidráulicas, como pontes, né, por exemplo. Então, olha só, a letra A está ok, vamos ver as outras. Ó. Local de fácil acesso, ok. Trecho com velocidade reduzida. Aí não, né? Tem que ter uma velocidade mais ou menos uniforme. Seção transversal com pouca profundidade, espraiada, ou seja, também está errado, né? A montante da foz de um afluente também está errado, ou seja, tem uma singularidade ali, né? Antes, a montante antes, né? Riba acima da foz com afluente. Obviamente ali pode ter um remanso, pode ter algum tipo de problema em relação à sua seção de medição. Então a B já está errada. Letra C, trecho retilíneo, ok. Seção transversal estreita, né? A segunda alternativa também está errada. Não deve ser utilizada uma seção transversal estreita. Logo, a jusante de um afluente, também não. Próximo às singularidades hidráulicas, também não, está errado. Letra D, seção transversal com grande profundidade, também não, já está errado, tudo bem? Seção transversal com grande velocidade, também está errado. Seção transversal larga, seção com vazão acima da média, todas erradas. Letra E, afastamento de singularidades hidráulicas, ok. Seção transversal com grande profundidade, está errado. Trecho com velocidade bem reduzida, também está errado. Seção com vazão acima da média, também está errado, pessoal. Então, o nosso gabarito realmente é o quê? É a letra A, beleza? Gabarito letra A para começarmos a nossa aula. Vamos continuar aqui e falar sobre os métodos de vazão, né? Vamos falar sobre um método volumétrico. Olha só, o mais simples apenas para constar, tá? É um método de medição direta, bastante simples, mas com pouca aplicação prática. Limita-se a rios de pequeno volume e margens não muito abertas. Consiste em captar toda a água que passa numa seção durante um certo intervalo de tempo. A vazão é calculada com o volume captado dividido pelo tempo de captação. Ou seja, tem que ser um rio bem pequeno, né? Um afluente aí bem significante para você conseguir captar toda a vazão por um determinado tempo. Por exemplo, e colocar num galão desse, em quanto tempo ele enche um galão, né? Então, assim, tem que ser uma vazão bem baixa mesmo, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente vai falar sobre um dos que mais caem na prova aqui. Por quê? Porque tem uma equaçãozinha aí que as bancas gostam de cobrar. Então, vamos lá. Método colorimétrico ou químico com traçadores. Olha só. É um método de medição indireta, bastante simples. Aplica-se a escoamentos onde as velocidades são elevadas, com muita turbulência e leito irregular.
como no caso de rios e montanhas, também onde há perigos devido ao transporte de grandes sólidos, como troncos, árvores ou ainda a presença de cachoeiras. Ou seja, tem um rio aí com montanha, né? Fica muito difícil você achar uma seção correta para você fazer a sua medição, né? Numa seção a montante, um traçador é injetado continuamente com concentração constante e conhecida, tá bom? Numa seção a jusante, rio abaixo, considerando que há uma mistura completa do traçador com a massa líquida, é feita a coleta da água e analisada a concentração do traçador. Essa leitura só pode ser realizada após um período em que considere que a passagem com o traçador tenha se estabilizado a jusante, tudo bem? Ou seja, já se misturou totalmente, não vai se misturar mais, vamos colocar assim em termos mais leigos, né? Ou seja, a jusante já se estabilizou, você faz a leitura da concentração novamente. Como é que é feita essa continha, pessoal? Olha só. Q é a vazão do produto do traçador, Qzinho, Q minúsculo, tudo bem? Vezes C1 é a concentração do traçador a montante, beleza, pessoal? Então, a vazão do traçador vezes a concentração dele vai ser igual que a jusante, vai ser igual a vazão do rio, Qzão, vamos colocar assim, mais Qzinho, que é o quê? Que é a vazão do produto traçador, vezes C2, vezes a concentração que você leu a jusante, beleza? Então, fazendo algebrismo, a vazão do rio, né, o Q grande, Q verde, vai ser o quê? O Qzinho, né, que é a vazão do traçador, dividido vezes C1 sobre C2 menos 1, ou seja, a concentração inicial sobre a concentração final menos 1. Beleza, pessoal? Essa é a equação que eles gostam de cobrar em concurso, beleza? Então vamos lá, fazer um exemplo para vocês. Num determinado rio foi conduzida uma medição pelo método volumétrico. Foi utilizado a montante um traçador de concentração de 15 gramas por litro, lançado a uma taxa constante de 750 litros por segundo. As medidas obtidas em uma seção localizadas a 35 metros a jusante indicaram valores médios para o traçador de 4,5 gramas por litro. Qual a vazão do rio? Pessoal, só aplicar a fórmula, olha só. Qzão vai ser igual a 750, né, vezes 10 a menos 3. Por que 750 vezes 10 a menos 3? Ora, 750 litros por segundo. Isso aí é a concentração do traçador, né? Quando você começa a aplicar o traçador. Litros por segundo, né? Se você sabe que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico, então 750 litros são 750 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tudo bem? Vezes o quê? Vezes 15 sobre 4,5, a concentração C1 e a concentração C2, beleza? Menos 1. Esse valor todo aí, essa multiplicação, dá 1,75 metros cúbicos por segundo. Veja que não tem nada a ver você utilizar a distância nessa equação, tá bom? Pode ser um peguinha na banca, ela pode dar uma distância de 10 metros, pode dar alguma coisa assim, mas não tem que utilizar, tá bom, pessoal? O que importa aí é a concentração a montante e a jusante, beleza? Vamos continuar aqui, fazer uma questão da UFPR, FUNPA e Itaipu. Em rios pequenos, pode-se fazer uma medição química de vazão injetando um traçador com concentração conhecida, C0, a uma vazão de injeção Q também conhecida, né? E deixando misturar-se com o rio. Em uma seção do rio abaixo, a jusante, onde o traçador esteja totalmente uniformemente misturado e com uma concentração medida C, a equação que permite obter a vazão Q do rio é quanto, pessoal? Olha só, C0 vai ser igual a Q, que igual a quê? C vezes Qzinho mais Qzão. Pessoal, é exatamente essa equação aqui, letra A, tá bom? O nosso gabarito aí é letra A, perfeito? Observe ali que bastava você dividir ali por C0, fazer um algebrismo que você chegava nessa mesma equação. Veja que a banca gosta de cobrar a equação de você, tá bom? Ou de forma teórica aqui, como a UFPR, ou de forma prática, como vocês vão ver já já pela FGV. Agora, nós vamos falar sobre o método colorimétrico químico com diluição de sal, pessoal. A diluição de sal é quase a mesma equação, só que o que você tem que fazer? Você tem que descontar a salinidade do rio, entendeu? Olha só, medição de vazão usando o método da diluição com sal. O método da medição por diluição mais comum é um método baseado na injeção de água de uma vazão constante de uma solução de sal comum em um ponto A do curso d'água e simultâneo monitoramento da concentração no ponto 2, localizado a jusante. Então temos ali no ponto 2, localizado a jusante, né? O ponto A seria o ponto 1, por exemplo, né? Então temos a mesma equação, né? Qzinho igual a C1, né? A concentração 1 do sal, mais Qzão mais Qzinho vezes C2. Beleza, essa equação a gente apresentou primeiro. Contudo, olha como é que vai ficar a equação para você calcular a vazão
com o sal, ou seja, Qzão vai ser igual a Qzinho vezes C1, ou seja, a concentração da solução do sal, menos a concentração do rio, ou seja, a concentração do sal encontrada antes da injeção na solução, C do rio. E o C2, né, a concentração ajusante, né, que você calculava ali pelo traçador, também tem que descontar o que? A concentração de sal. É só isso. Você vê que a equação ficou um pouco mais complexa, mas nem tanto, né? É só você subtrair ali a concentração residual do sal no rio, tudo bem? Então, olha só, com isso a gente faz uma questão da FGV de 2016. Para a medição da vazão de cheias em um pequeno curso d'água, foi utilizado o método dos traçadores químicos. Em vários pontos de uma seção transversal do rio, foi injetada uma solução de cloreto de sódio de 5% em peso e numa vazão constante de 6,5 litros por segundo. Em um ponto ajusante do ponto de lançamento, onde as concentrações de cloreto de sódio estavam uniformes, ou seja, tinham sido misturadas totalmente, veja que não tem distância aí nessa questão, tá bom? Foram realizadas várias análises químicas para determinar uma concentração de cloreto de sódio de 60 partes por milhão. Sabendo que a quantidade comum de cloreto de sódio existente no rio montante é de 2 partes por milhão, qual é a vazão do rio? Pessoal, olha só. Questão um pouco mais complexa da FGV. Por quê? Porque ela quer que você saiba o quê? Essa fórmula aqui, tá bom? Então basta que a gente aplique nessa fórmula. Olha só. Vamos lá? Vazão. Vamos direto aqui. Qzão, né? Que verde vai ser igual a Qzinho, vezes C1, menos o C do rio, né? A concentração do rio, dividido por C2, vezes a concentração do rio. Ou seja, Qzinho vai ser o quê? 6,5 litros. A gente está calculando em litros, tá? Vezes o que? 0,05, porque é 5% em peso, tudo bem? É a concentração inicial, menos o C do rio. Quanto é que é o C do rio? Né? É 2 partes por milhão, né? A concentração residual do rio. 2 partes por milhão, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6. Isso aí dividido por quê? Por 60 partes por milhão, né? 60 vezes 10 a menos 6, menos 2 vezes 10 a sexta, ou seja, de novo, subtraindo a salinidade do rio, tá bom? Esse valor todo dá quanto? Dá 5.603 litros por segundo, ou 5,03 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Desculpa aí, 5,6 metros cúbicos, tá? Quando arredondei aqui, eu tirei o 6, mas é esse valor aqui em litros por segundo. 5.603,22 litros por segundo, ou 5,6 metros cúbicos por segundo. Esse valor dá o quê? Dá a letra B, beleza? Bom, agora vamos falar sobre o Acoustic Doppler Current Profiler, pessoal. Olha só, método direto, mede a velocidade do fluxo a partir da velocidade das partículas em suspensão. Transmite ondas de som na água e recebe o reflexo, eco, proveniente do fundo de partículas suspensas na água. Ecobatímetro, mede a velocidade da vertical de uma só vez, não é pontual como os molinetes. O ADCP permite fazer medições em locais remotos e de difícil acesso. Pode ser instalado em barcos e voadeiras, né? Aquelas lanchas, né, mais rasas ali que vocês veem em um calado menor, que vocês veem muito em rios, tudo bem? São as voadeiras. Tá? Agora vamos falar aí da método de estruturas hidráulicas, pessoal. Contudo, vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos entrar em método de estruturas hidráulicas.